E aí, meu povo, beleza pura? Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo na paz. Galera, eu vim aqui aproveitar esse momento aqui, esse domingo, para vir falar com vocês sobre uma coisa que tem tocado muito no meu coração. E já faz um tempo que eu tô aí tentando vir aqui conversar com vocês sobre isso, mas graças a Deus hoje deu certo. Eu quero falar a respeito das experiências que eu tenho tido com Deus, que eu tive com Deus ao longo da minha vida, certo? E assim, quem me conhece sabe que eu vim de um berço evangélico, eu nasci num lar cristão, sou neto de pastor, tenho tanto a minha família materna como os paternos, todos são crentes, são evangélicos. E desde que eu nasci eu fui consagrado ao Evangelho. E então, enquanto meus pais tiveram o domínio sobre mim, né? Quando eu morava com eles ainda, era criança, então eu sempre frequentava a igreja. E também nas casas assim de parentes, tios que eu ficava, sempre eles me levavam para a igreja. Então eu desde pequeno eu ouço a palavra de Deus, certo? E eu confesso para vocês que nessa época eu não era muito ligado às coisas de Deus, entendeu? Eu ia para a igreja assim praticamente obrigado, né? Porque se dependesse de mim, eu não iria. Eu era uma criança assim muito ativa, né? Muito curiosa. E então eu tinha assim, eu lembro que eu tinha uma vocação para as coisas externas, entendeu? Para fora das coisas de Deus. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, bem jovem ali, quinta série, por aí, eu estudava em escola pública e eu estava ali na aula de educação física, na quadra da escola, e as escolas, as escolas públicas não têm tanta segurança. Então eu lembro que ali no meio da aula, algumas pessoas pulavam o muro ali da quadra para poder fazer uso de droga, né? E eu ficava ali na aula, jogando bola ali com a galera, mas ligado na rapaziada ali, entendeu? Então aquilo desde de sempre me atraiu, né? Essas coisas, sempre tive curiosidade para isso. E então quando eu fiquei adolescente, eu acabei me distanciando muito, muito mesmo dos caminhos de Jesus, entendeu? Dos caminhos de Deus. Então foi nessa época que eu comecei a ir pra rua e tal, e frequentar festas, né? E logo eu conheci a bebida alcoólica, né? E com 14, 15 anos eu já consumia bebida alcoólica, certo? E logo mais aí viria a conhecer outras drogas, né? Maconha, por exemplo. Comecei a fumar maconha muito cedo, também nessa faixa aí dos 15 para 16 anos. Fumava assim de vez em quando, mas logo que eu tive meu primeiro emprego ali com 17 para 18 anos, eu já conseguia sustentar o meu vício. Então eu passei a fazer o uso frequente, né? Tanto da bebida como da maconha e o cigarro também. Então eu rapidamente eu me inseri aí nesse meio aí e me tornei um viciado, certo? Então, mas assim, eu creio que eu tinha um propósito de Deus na minha vida, certo? Até por ter sido criado num lar evangélico, por conhecer a verdade, assim, mesmo que eu estivesse indo sem a minha vontade, mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né? Então, mesmo você estando ali, estando ouvindo, mesmo você querer aquilo, vai penetrando em você e vai sendo plantada ali uma semente. Então, eu permaneci assim por muito tempo mesmo. E aí, quando eu estava ali na idade adulta, eu já não ia mais para a igreja, já era muito raro mesmo, acho que quase nunca eu não ia na igreja mais, certo? E então eu lembro que com 27 anos eu tive um momento difícil na minha vida.
Eu tive numa dessas noites aí, eu usando droga, muita droga, cocaína especificamente. Eu ali na madrugada eu senti dores fortes, fortes, fortes na cabeça. Então eu acordei minha esposa, ela acordou meio brava comigo, né, porque eu tava acordando ela naquele horário. E eu expliquei pra ela, falei, amor, me leva pro hospital, porque eu não tô bem, minha cabeça tá doendo muito e eu tô sentindo minha vista escurecida, eu não tô bem. E aí logo ela já identificou, pensou que eu tava... Pensou não, eu estava realmente sob efeito de drogas. E ela ali já discutiu comigo, brigou, que eu tava pra me sossegar, que eu tava doido. E eu falei pra ela, não amor, é sério, eu preciso de ajuda. Então ela correu comigo pro hospital. E chegando ali eu fiquei numa sala durante um bom tempo, sentindo muitas dores mesmo. E vomitando sangue e ruim, mal mesmo. E até que chegou a minha mãe. A minha mãe é alguém muito importante assim para mim, porque ela sempre foi uma mulher de muita fé, entendeu? E eu sou filho único e ela sempre orou por mim, entendeu? Ela sempre buscou a minha libertação, né? Ela dizia que o sonho dela era que eu fosse pastor, né? Eu acho que é o sonho de toda mãe que é crente e cria seus filhos na igreja. Eu acho que o sonho dela é que você, no mínimo, seja um servo de Deus, né? Mas eu, infelizmente, eu acabei me desviando e indo para um caminho totalmente diferente. Então, a minha mãe, ela sempre orou por mim, sempre intercedeu pela minha vida. E nesse dia não foi diferente. Assim que ela chegou no hospital e me viu naquela situação ali, quase de morte, né? Ela rapidamente ela saiu até a recepção do hospital e ali fez uma oração, clamou a Deus e disse que não aceitaria, né, que eu morresse ali naquela situação. Então os médicos chegaram e eu lembro assim, já com a audição longe, os médicos dizendo, leva ele para UTI. Leva ele para UTI que o caso dele é grave. Minha pressão muito alta, e eu até então não sabia o que era, certo? E aí me medicaram e eu terminei apagando ali e os médicos foram realizar os procedimentos deles lá, certo? E então no outro dia, assim que eu me recuperei, que eu acordei, eu recebi a notícia que eu tinha tido um AVC, um ataque vascular cerebral, que muita gente conhece como um derrame. Então eu com 27 anos, devido ao uso excessivo de cocaína, eu vim a ter um rompimento de uma veia do cérebro que me causou um derrame. E então eu fiquei internado ali naquele hospital por 10 dias em observação. Fiquei, se eu não me engano, 4 dias na UTI internado. E depois fui para um quarto e fiquei ali por 10 dias. Então, muita gente aí que me acompanha nas redes sociais, aí eu acho que se lembra desse fato, porque eu lembro que minha esposa ela teve nas redes sociais aí pedindo oração para o pessoal, né, que me conhecia, porque naquele momento realmente eu precisava aí de um auxílio, né, de uma intervenção divina, porque o meu caso era grave. Todo mundo sabe que um derrame, a maioria das vezes, ele é fatal, ele tira a sua vida, ou ele pode te deixar com sequelas graves. Mas Deus, ele tinha um plano na minha vida, como eu falei para vocês. E eu sou o fruto de muita oração, porque ali eu passado aqueles 10 dias, eu saí daquele hospital sem nenhuma sequela, certo? Vivo, com saúde, e não precisei fazer nenhuma cirurgia, certo? Os remédios lá que eles fizeram, que eles me deram, conseguiu conter o sangue que estava escorrendo no meu cérebro, né? E por um milagre, eu acredito que eu tenha saído ileso dessa por um milagre, com certeza. E então eu passei toda essa situação e para falar que eu não tive nenhuma sequela, o olho esquerdo eu perdi, eu creio que uns 80% da visão dele.
Eu fiquei com meu olho esquerdo sem enxergar durante uns 4 meses, certo? Então eu queria muito voltar a enxergar, né? Eu não tive sequelas, eu digo motoras, né? Assim, o braço, mão, tudo, perna, andando normalmente, sequela também de... Eu reconhecia todo mundo, tudo certo. Porém, a minha visão esquerda, ela ficou prejudicada, né? E eu queria muito voltar a enxergar. Mas isso eu fiquei aí um período, né, sem eu sair do hospital, e aí então eu parei de usar drogas, né? Parei de beber, parei de fumar, mas não me reconciliei com Deus, não voltei para a igreja, não fiz nada disso. Eu apenas pelo choque ali, o susto do que eu tinha passado, eu parei por um momento de usar droga. E então, passado ali alguns meses, eu precisei voltar ao hospital, porque o médico, como sabia da minha vontade de voltar a enxergar, ele me disse que talvez isso seria devido ao inchaço do meu cérebro, por isso que eu não estava conseguindo enxergar. Então ele me disse para me voltar depois de alguns meses, uns 3 meses, e que talvez já teria normalizado. E aí então, passado esse período, eu voltei ao hospital e nada tinha voltado ao normal, eu continuava sem enxergar, e conversei com ele, e ele então fez uma outra ressonância, né? E tirou uma radiografia do meu cérebro. E aí quando eu fui lá saber o que tinha acontecido, ele disse que eu fui constatado com um aneurisma cerebral. Então, depois de um AVC, né, eu ainda tinha ali um aneurisma. Um aneurisma, para quem não sabe, é uma veia que ela cria uma bolha, né? As paredes ali enfraquecem, então cria um nódulo de sangue. E é através desse aneurisma que a veia se rompe, e eu poderia então ter aí outro AVC, outro derrame cerebral, e não ter a mesma sorte que eu tive da primeira vez. Então esse médico sugeriu que eu operasse o aneurisma cerebral, certo? E aí esse mesmo médico me falou que era um aneurisma muito pequeno, que ele aconselharia que não era tão grave, que talvez eu nem precisasse operar. Mas eu, como eu já estava sabendo da situação, eu creio que eu não iria conseguir viver em paz, né? Sabendo que eu tinha um aneurisma, eu ia me privar de muita coisa, ia me limitar a muita coisa, e eu ia viver com medo, né? Então eu falei, não, eu quero sim operar. Então eu procurei um outro médico, um médico especialista nesse tipo de cirurgia, e optei por fazer a cirurgia. E então ali eu fiz a cirurgia, né? Abriram a minha cabeça, aqui assim, ó, eu tenho uma cicatriz enorme aqui. Depois eu mostro a foto para vocês aí. E isso aqui também, esse afundamento no crânio aqui que eu tive, foi devido a essa cirurgia, certo? Mas enfim, cliparam o aneurisma cerebral, e então eu fui curado. E esse mesmo médico que operou o meu cérebro, ele fez uma pesquisa lá. Eu contei para ele sobre a situação do meu olho, né? Que eu queria ficar beleza, né? Então, e ele descobriu que pelo fato de eu ter tido um sangramento no cérebro, o sangue escorreu pelo vítreo do meu olho. Então, o que tinha ali, o que estava impedindo de enxergar, era o sangue que tinha secado dentro do meu olho. Então ele sugeriu que eu procurasse um oftalmologista e fizesse uma cirurgia no olho, né? Então assim que eu me recuperei da cirurgia do cérebro, eu fui até um oftalmologista e busquei auxílio, e eles me disseram que eu poderia sim operar, e que eu supostamente voltaria a enxergar. Então eu fiz a cirurgia do olho, e para honra e glória do Senhor Jesus, eu voltei a enxergar. Hoje eu enxergo belezinha dos meus olhos. Então realmente, assim, não é 100%, né, que eu tenho essa visão, mas melhorou muito, né, devido à situação que eu me encontrava, melhorou muito. Então Deus, ele fez a obra por completo. Ele me livrou da morte ali, ele
fez com que os médicos descobrissem a situação dos meus olhos, não me deixou com nenhuma sequela motora e nem essa questão também da visão, também foi tudo normalizado, graças a Deus. E hoje eu vivo aí feliz e sem nenhum problema devido a isso, apenas as cicatrizes, né, que me restaram, mas isso aí faz parte. E mesmo depois disso, assim que eu me recuperei, né, eu tive um retorno no médico e mesmo assim eu não tinha voltado para Deus, né, não tinha me reconciliado com Jesus. Então, quando eu voltei no médico, que eu tive um retorno, depois de um tempo eu tive que voltar lá no hospital do médico que fez a cirurgia da minha cabeça. E ele pediu para mim, olha, você vai prometer que nunca mais vai usar drogas. Pelo amor de Deus, não faça isso, né? E aí eu já tinha planos de vir embora para os Estados Unidos. E então eu perguntei para ele, né, doutor, mas assim, será que nem uma maconha natural, assim, né? Porque eu sabia que ia vir para os Estados Unidos e que aqui teria, né, variedades, né? Então eu perguntei para ele e ele me respondeu o seguinte, falou, olha, cara, eu não posso te falar porque eu tive muito tempo estudando, então eu não tive tempo de usar droga, entendeu? Então ainda me deu uma lição de moral ainda, né? Mas enfim, então eu fiquei ali um tempo, né, sem nada, tranquilo, meio em estado de choque, né, pela situação. Mas logo eu voltei já a fumar maconha de novo, depois disso tudo. Eu voltei a beber, né? E aí eu vim embora para cá, para os Estados Unidos. Aí aumentou ainda mais o meu consumo. Cheguei aqui, eu bebia todos os dias. Eu fumava maconha todos os dias, normal. Estava tudo de novo, né? Na mesma situação que eu me encontrava antes. E então eu voltei a fumar cigarro, tava do mesmo jeito, né? Nada tinha mudado. Mas eu acredito que eu voltei a essa situação porque eu tentei sozinho, né? Eu tentei com minhas próprias forças parar e não consegui, não tive êxito aí nessa tentativa. Então eu acabei voltando a fazer todo o uso de drogas. E uma noite aí que eu passei, né, na rua, aqui, né, minha esposa, ela entrou em contato com a minha mãe e falou para ela, né, sobre a situação. Olha, o Ítalo, ele tá do mesmo jeito de novo, voltou a usar droga e eu não consigo, né, eu vou ter problemas com ele. Ela já tinha passado toda aquela situação, todo aquele susto, né, permaneceu comigo ali. Mas dessa vez ela ligou para minha mãe no Brasil e contou para ela a situação. Então, no outro dia eu acordei bem cedo com a mensagem da minha mãe, certo? Eu vou ler para vocês aqui a mensagem. Então, pessoal, a mensagem que eu recebi da minha mãe foi o seguinte: oi, preciso falar com você. Já sei o que você está fazendo. Por quê? Você esqueceu que Deus te ama? Que Ele deu uma segunda chance para você mudar, ser melhor? O que você prometeu para Ele no hospital na hora da angústia, Ele não esqueceu. Mude de vida, você é capaz, tem uma família linda, conhece a Deus e sabe que na pior fase da sua vida, o socorro veio do alto. Não te destrua, porque junto com você, todos que te amam sofrem. Vamos para os pés do Senhor, Ele é a nossa força. Nos momentos de fraqueza, Ele cuida de nós. Vá para a igreja, lá é o seu lugar. Você sabe o caminho da vitória. Aproveita, vá, busque ajuda do alto e da sua família. Estamos orando por você. Beijos, te amo. Você é a minha razão de viver. Sem você, eu não terei como enfrentar os obstáculos. Tudo de melhor que Deus me deu foi a sua existência. Só quem te ama deseja o teu melhor. Pare e peça, vá para o caminho certo. Sei que vou receber boas notícias de você. Beijo do coração, te amo grande. Ela sempre fala isso, te amo grande. Se você estiver bem aí, trabalhando, fazendo a coisa certa, tudo irá fluir. E se eu não tiver com o que me preocupar, você já estará me ajudando. Também olha, você é exemplo para os seus filhos.
Parece que essa droga e essa cachaça... Pare com essa droga e essa cachaça, isso não vai te levar para um bom lugar. Não é prometer, é para você parar. Você já sofreu as consequências disso e todos nós também. Eu não quero passar por isso novamente. Não quero perder você. Beijos. Então, galera, eu recebi essa mensagem logo cedo e fiquei angustiado, sabe? Fiquei angustiado e pensativo, pensando, Senhor, eu tô com 30 anos de idade, Senhor. E me parece que tudo isso tinha acabado e ainda continuo dando desgosto para minha família, entendeu? Depois de tudo que eu passei, Deus, eu continuo ainda dando preocupações, né? Mesmo estando longe da família, a notícia que chega lá é essa. Então, aquele dia, para mim, fiquei arrasado, né? Assim, diante de Deus, no caso, né? Fiquei totalmente envergonhado, né? Porque parei para pensar realmente em tudo que Ele tinha feito por mim, né? Que me livrou do leito de morte ali, me tirou de toda aquela situação, sem encontrar outros milhares de livramentos que eu tive, né? Na época de adolescência que eu me envolvi com guerra de gangue, né? Já fui perseguido, já atiraram para me acertar e graças a Deus não me mataram, né? E toda essa situação, isso me deixou assim preocupado, né? E muito triste. Então eu levantei, fui trabalhar, né? E com esse pensamento, né? Muita vergonha de Deus, principalmente, né? Devido à minha infidelidade com Ele e com a bondade dele para comigo. E por estar levando aí esse transtorno novamente, essa preocupação para os meus pais. A minha mãe que, né, tanto sonhou que eu fosse um pastor, né? E novamente eu dando esse motivo para ela chorar, para ela se entristecer e ter preocupações. Então esse dia, isso aí, a data aqui, se eu não me engano, foi dia 20 de outubro de 2019. Então, esse dia eu fui trabalhar, né, e pensando nisso o dia inteiro. Na volta eu coloquei uns hinos, né, no carro, porque eu já estava ali sentindo que eu tinha que voltar, que eu tinha que me aproximar de Deus, porque não era essa vida que eu queria, né? Eu não queria, já era hora de dar fim nisso. Então eu coloquei ali uns hinos para me ouvir, né? Como eu sou, assim, venho de uma família dos cristãos antigos, eu gosto muito dos hinos antigos. Eu ouço os louvores aí de hoje em dia, mas eu gosto muito de Osés de Paula, de Álvaro Tito, desse pessoal mais da antiga, né? A minha família era toda da Assembleia de Deus, né? Pentecostal. Então eu gosto desse tipo de hino. E nesse dia eu estava vindo escutando J Neto, que eu gosto muito. Então ali tinha uma canção dele que se chama A Fonte, que diz que se não for para te servir, para que eu nasci, né? E ali ouvindo esse hino, o Espírito Santo ali entrou dentro do meu carro. Eu senti ali o poder de Deus, né? E me consumiu. E aí ali eu entrei em desespero e eu chorei muito, soluçava, eu berrava dentro desse carro, pedindo para Deus ter misericórdia, para Ele me perdoar. E a palavra de Deus diz que não existe arrependimento sem lágrimas, né? Então eu realmente me encontrava totalmente arrependido e clamava por perdão e pedindo para Deus me dar mais uma chance, para Ele me ajudar, para Ele me dar forças, porque eu não queria mais essa vida para mim, né? E nas outras tentativas que eu tive foram frustradas porque eu tentei com a minha própria força, como eu disse a vocês. Então dessa vez eu entreguei tudo nas mãos de Deus e falei: Senhor, por favor, me tira dessa vida, me tira dessa lástima. Eu não quero levar desgosto para minha família. Eu quero ser motivo de orgulho para os meus pais a partir de hoje, entendeu? E para minha família e para todos que me rodeiam, né? E
e todos os tios, meus avós que sempre oraram por mim, né? E os avós eu não tenho hoje mais, mas ainda tenho muitos tios e primos aí que sempre oraram por mim, né? Então eu vi todo o caminho do trabalho até em casa chorando, chorando, chorando muito, muito mesmo, e pedindo a Deus que não tirasse os olhos de mim, que mesmo eu sendo tão falho, né? Para Ele me perdoar. Então, assim que eu cheguei em casa, eu peguei tudo que eu tinha ainda aí um pote com maconha, eu tinha 2 carteiras de cigarro, que eu me lembro, tinha aqueles vapor, umas canetinhas, tinha umas gomas, tinha cerveja. Então eu peguei todas essas drogas, coloquei dentro de um saco, peguei a cerveja que tinha lá, uma caixa, abri tudo, derramei, né? Não que eu não quero que as pessoas me levem a mal, né? Verá que eu tô julgando. Tem cristão que bebe, que faz as coisas. Eu particularmente eu acredito que não seja legal, né? Ainda mais na minha situação, que era totalmente sem limite, sem controle. Eu preferi tirar isso da minha vida, né? Era o que me atrapalhava, era o que me impedia de estar aí caminhando firme com Jesus, era realmente porque isso me dominava, né? Talvez não tenha problema nenhum você fazer uso disso, mas o domínio disso eu acredito que não pode existir. Eu era totalmente dominado, totalmente escravizado pela droga, entendeu? Eu fumava para tudo, eu bebia todos os dias, eu estava numa situação difícil, né? Então eu peguei tudo aquilo que eu tinha, amarrei dentro do saco, cheguei para minha esposa e falei: olha, meu amor, a partir de hoje eu não uso mais nada de droga. A partir de hoje eu sou servo do Deus vivo. Eu vou voltar para a igreja, eu vou aceitar Jesus e eu vou dar orgulho para minha família. E você não vai mais precisar chorar diante dessa situação, você não vai precisar mais sofrer, você vai ter um novo homem dentro da sua casa, você vai ter um marido de verdade agora. Então eu peguei tudo aquilo que eu tinha, fui até o lixo ali, joguei fora e voltei para casa ainda muito abalado, chorando, e no outro dia eu já fui para a igreja, já me reconciliei. E então eu quero falar para vocês que assim, que não é fácil, não foi fácil, entendeu? Mas eu tinha uma esperança em Deus, eu depositei toda a minha confiança nele, né? E ali, toda vez que eu sentia alguma vontade de fazer uso de droga, ou de beber, ou de qualquer coisa, eu corria, eu ia ler minha Bíblia, eu ia orar, né? Eu sempre tive comunhão com Deus, assim, sempre orei, né? Mas a partir desse momento eu passei a ter intimidade realmente com Deus, entendeu? De orar todos os dias, frequentemente, ler a Bíblia, ir para os cultos, às vezes 3 vezes na semana eu ia para os cultos, ou tirava horas de oração, horas de leitura da palavra. Ficou o tempo que eu estava em casa, eu estava vendo vídeo, e assim, desde o dia 20 de outubro, que foi essa data que eu fiz essa escolha, eu, graças a Deus, nunca mais eu usei nenhum tipo de droga e eu me sinto totalmente liberto e feliz. Hoje, todo aquele vazio, toda aquela alegria que antes eu precisava ter, que eu precisava usar droga ou beber para ter aquela alegria, hoje eu não preciso de nada disso mais. Hoje somente a graça de Deus é suficiente para a minha alegria e para o conforto do meu coração. Então, domingo passado foi o meu batismo nas águas. Eu já, depois de todo esse tempo, eu consegui aí agora ficar firme nos caminhos de Jesus, e então me batizei. Foi para mim assim um momento muito emocionante. Chorei muito também, emocionado, porque isso para mim é uma vitória, né? Eu ter me batizado. Então eu tornei público ali, naquele momento, a minha escolha por caminhar com Cristo, né? Então é isso que eu quero deixar aí para vocês, que eu estou bem hoje, servo do Deus vivo, e vivo somente para Ele. Hoje tudo que eu faço é para a honra e glória de Jesus e para exaltar o santo nome dele, e dizer para vocês que sozinho realmente é impossível. Mas com a ajuda de Jesus, quando você deposita sua confiança nele, quando você pede para ele, você decide e põe nas mãos dele, ele faz. Ele é capaz de libertar, ele é capaz de restaurar as famílias, restaurar a sua vida.
entendeu? E Ele é capaz de suprir toda a necessidade, toda a sua falta. Então eu, nesse período aí que eu estava perdido, que eu decidi voltar para Jesus, eu decidi porque Ele tem sido muito fiel comigo, sempre foi muito fiel comigo. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a vida aqui não é fácil, confesso para vocês, mas Ele nunca deixou faltar nada. Então, a partir do momento que você entende a bondade de Deus para com você, é impossível que você não queira se prostrar diante dele e tentar retribuir com o mínimo, entendeu? O mínimo de fidelidade, um mínimo de amor por ele. Então eu quero dizer para vocês que as orações fazem muito efeito. Eu sou fruto de oração, de intercessão da minha família, que sempre orou por mim. Então eu peguei tudo aquilo que eu tinha, amarrei dentro do saco, cheguei para minha esposa e falei: olha, meu amor, a partir de hoje eu não uso mais nada de droga. A partir de hoje eu sou servo do Deus vivo. Eu vou voltar para a igreja, eu vou aceitar Jesus e eu vou dar orgulho para minha família. E você não vai mais precisar chorar diante dessa situação. Você não vai precisar mais sofrer. Você vai ter um novo homem dentro da sua casa. Você vai ter um marido de verdade agora. Então eu peguei tudo aquilo que eu tinha, fui até o lixo ali, joguei fora e voltei para casa ainda muito abalado, chorando. E no outro dia eu já fui para a igreja, já me reconciliei. E então eu quero falar para vocês que assim, que não é fácil, não foi fácil, entendeu? Mas eu tinha uma esperança em Deus. Eu depositei toda a minha confiança nele, né? E ali, toda vez que eu sentia alguma vontade de fazer uso de droga, ou de beber, ou de qualquer coisa, eu corria, eu ia ler minha Bíblia, eu ia orar, né? Eu sempre tive comunhão com Deus, assim, sempre orei, né? Mas a partir desse momento eu passei a ter intimidade realmente com Deus, entendeu? De orar todos os dias, frequentemente, ler a Bíblia, ir para os cultos, às vezes 3 vezes na semana eu ia para os cultos, ou tirava horas de oração, horas de leitura da palavra. Ficou o tempo que eu estava em casa, eu estava vendo vídeo. E assim, desde o dia 20 de outubro, que foi essa data que eu fiz essa escolha, eu, graças a Deus, nunca mais eu usei nenhum tipo de droga. E eu me sinto totalmente liberto e feliz. Hoje, todo aquele vazio, toda aquela alegria que antes eu precisava ter, que eu precisava usar droga ou beber para ter aquela alegria, hoje eu não preciso de nada disso mais. Hoje somente a graça de Deus é suficiente para a minha alegria e para o conforto do meu coração. Então, domingo passado foi o meu batismo nas águas. Eu já, depois de todo esse tempo, eu consegui aí agora ficar firme nos caminhos de Jesus, e então me batizei. Foi para mim assim um momento muito emocionante. Chorei muito também, emocionado, porque isso para mim é uma vitória, né? Eu ter me batizado. Então eu tornei público ali, naquele momento, a minha escolha por caminhar com Cristo, né? Então é isso que eu quero deixar aí para vocês, que eu estou bem hoje, servo do Deus vivo, e vivo somente para Ele. Hoje tudo que eu faço é para a honra e glória de Jesus e para exaltar o santo nome dele, e dizer para vocês que sozinho realmente é impossível. Mas com a ajuda de Jesus, quando você deposita sua confiança nele, quando você pede para ele, você decide e põe nas mãos dele, ele faz. Ele é capaz de libertar, ele é capaz de restaurar as famílias, restaurar a sua vida, entendeu? E ele é capaz de suprir toda a necessidade, toda a sua falta. Então eu, nesse período aí que eu estava perdido, que eu decidi voltar para Jesus, eu decidi porque Ele tem sido muito fiel comigo, sempre foi muito fiel comigo. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a vida aqui não é fácil, confesso para vocês, mas Ele nunca deixou faltar nada. Então, a partir do momento que você entende a bondade de Deus para com você, é impossível que você não queira se prostrar diante dele e tentar retribuir com o mínimo, entendeu? O mínimo de fidelidade, um mínimo de amor por ele. Então eu quero dizer para vocês que as orações
fazem muito efeito. Eu sou fruto de oração, de intercessão da minha família, que sempre orou por mim. E hoje, para a honra e glória de Jesus e para a alegria da minha família, dos meus pais, eu falo com minha mãe todo dia. Ela diz que meu semblante é outro, ela está feliz, a minha família também. Eu recebo muitas mensagens, eles estão assim maravilhados com a mudança que Deus tem feito na minha vida, entendeu? E eu creio que a tendência é só melhorar, porque com Cristo a vida tende a melhorar. Entendeu? Não significa que você não vai ter provações, não vai ter luta, mas a diferença é que quando você caminha com Cristo, essas lutas, essas provações, elas passam e a vitória é garantida, entendeu? Porque Deus ele tá aí para nos dar a vitória. Então eu quero pedir aí para vocês que estão ouvindo isso aí agora nesse momento, que vocês não desistam, que vocês olhem para Deus, que Ele tem um propósito na vida de cada um, entendeu? Que vocês possam provar desse amor que eu provei, entendeu? Que possam sentir essa mesma sensação que eu senti ali dentro daquele carro, quando ele esteve ali comigo dentro daquele carro, e ali a partir daquele momento ele começou a trabalhar na minha vida, e hoje eu sou uma outra pessoa, uma nova criatura. Tudo que de velho foi jogado no mar do esquecimento, e hoje eu vivo somente para a honra e glória do Senhor Jesus. Entendeu, galera? Então eu quero que vocês fiquem aí com essa mensagem, com essa palavra. Esse é um breve testemunho aí da minha vida, de como eu me reconciliei, porque eu postei aí uns vídeos, né, do meu batismo, e muita gente veio, não sabia. Então eu tô aqui para esclarecer isso para vocês e explicar mais ou menos aí como foi que Jesus me alcançou. Então aqui, como eu estava falando, a vida não é fácil, mas se eu precisei vir até aqui, para a graça de Deus, através do amor de Jesus me alcançar, já valeu a pena todo sacrifício, todo esforço e de estar aqui, entendeu? Então, quero que vocês fiquem aí na paz e todo mundo aí na fé e na bênção. Tamo junto, um abraço. Vou caminhando com Cristo, Deus me sustém com sua destra. Meu Deus é o Deus do impossível e cumpridor de promessas. Vou caminhando com Cristo, Deus me sustém com sua destra. Glória a Deus. Glory to God. Cadê o Ítalo? Where's Ítalo? Sandra. Glória a Deus. Aleluia. É o Ítalo. This is Ítalo. O Ítalo chegou há alguns dias também, He came a alguns few meses, né, Ítalo? months ago. Ele compartilhou do desejo dele He de shared of his desire to servir a Deus. serve God. Ele já frequenta também a igreja. He has been coming to church E ele tomou essa decisão. and he made this Eu tenho decision. certeza que grandes I'm coisas certain Deus vai that fazer. God will do great Na vida things dele, da in casa his dele. life, in his home. Sua esposa está ali. His wife is right there. Aleluia. Hallelujah. Ítalo, você já aceitou Jesus como Ítalo, Senhor have e you Salvador? accepted Jesus as your Lord and Savior? Eu, como ministro do As a Evangelho, minister of the gospel, batizo I baptize em you nome do Pai, in the name of the Father, Filho the e Son, do Espírito and the Santo. Holy Spirit. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, enche o teu filho com o teu Espírito, Senhor. Libera sobre ele, Deus. Arabaçoi que nai anda, rabarabaçou que anda, fica baixo e anda, rababaçou. Libera.